Quem estiver assistindo a gravação pode pular esse iniciozinho, que eu vou esperar todo mundo entrar, dar as boas-vindas. Gente, hoje é o último dia para a inscrição na formação de bruxaria natural. Então, gente, corre para se inscrever, porque depois de hoje a gente vai ficar um tempo, ainda vai demorar até a gente ter uma outra turma aberta, tá certo? Nós vamos ter, mas eu não sei exatamente quando. Então, quem tiver a fim de fazer, gente, corre, porque é somente até hoje, meia-noite, que as inscrições vão estar abertas, tá certo? E hoje também é o último dia que nós vamos ter lives todos os dias assim. Depois de hoje, as nossas lives voltam a ser terças-feiras ao meio-dia e quintas-feiras às 19 horas. Tá certo? Pronto, chamando todo mundo. Prontinho. Oi, Manu, Betânia, Carol, Kim. Olá para vocês, como vocês estão? Nessa lua crescente maravilhosa, gente, olha só. Agora eu vou falar sobre instrumentos mágicos, tá? Quais são os instrumentos que a bruxa tem? Deixando muito claro que nada disso é necessário para você ser uma bruxa. Não, tá? Você pode ser uma bruxa e não ter nada disso. Eu, durante muitos anos, não tive caldeirão, por exemplo, tá? E aí você pode ir adquirindo os seus instrumentos conforme você for sentindo necessidade. Se você sentir necessidade, tá certo? Então, não é alguma coisa que seja imprescindível para sua vida mágica, imprescindível para você ser bruxa. Sem isso, você não vai ser bruxa. Não. Tá bom? Mas a intenção aqui é mostrar para vocês alguns instrumentos que bruxas costumam usar, para que vocês saibam quais são as possibilidades que vocês têm para se conectar, para trazer os desejos de vocês para a realidade, né? Para se conectar com as forças da natureza, simbolicamente falando, tá bom? E aí, hoje à noite, às 20 horas, eu vou falar sobre rituais de lua crescente. Então eu vou falar sobre a energia da lua crescente, as correspondências da lua crescente e vou dar dicas de diversos rituais que vocês vão poder fazer ainda agora na lua crescente, porque nós ainda estamos na lua crescente. Apesar da lua ter mudado ontem, hoje a gente ainda pode fazer um ritual de lua crescente. Então, hoje às 20 horas eu vou falar sobre os rituais de lua crescente. Tá? Eu vou dar algumas dicas de rituais de lua crescente. Isso não significa que sejam só esses rituais que vocês podem fazer. Vocês podem adaptar, podem inventar outros, mas eu vou dar dicas de várias coisas que vocês podem fazer para ritualizar essa lua crescente. E aí você pode fazer o que fizer sentido para vocês, podem juntar um ritual com o outro, tá bom? Então vamos lá, gente. Instrumentos da bruxa. Para que eles servem, né? Então, assim, nós bruxas costumamos trabalhar muito com simbolismos, né? Então, tudo aquilo que a gente consegue representar no concreto, alguma coisa que tem um significado mais profundo ou que traga para a realidade alguma coisa que está dentro de nós, uma intenção que está dentro de nós, é válido para a gente fazer magia. Então a gente tem alguns instrumentos, a maioria deles, que fazem parte da nossa vida prática, né? Que tem simbolismos, tá? Então eu vou começar falando sobre o mais óbvio deles, que é o caldeirão. Boa tarde, Cris! O caldeirão. O que é um caldeirão, gente? Um caldeirão é uma panela, né? Então é um instrumento mágico, mas é um instrumento de dia a dia presente na vida dos povos de antigamente e na nossa também. Só que a nossa panela hoje em dia tem um formato diferente. Antigamente... Oi, mãe! Minha mãe tá aqui, adoro quando minha mãe assiste minhas lives.
Então, antigamente, as panelas tinham um formato diferente, porque elas ficavam suspensas em cima de fogueiras. Então, elas costumavam ter esses pezinhos. E uma alcinha, às vezes, elas ficavam penduradas em cima do fogo, né? Então, elas tinham esse formato bojudinho, né? Com um... Peraí, deixa eu dar uma desligada aqui nesse som. Opa, pronto. Eu sempre esqueço, né, gente? Já é tradição. Então, ele costumava ter esse formato bojudinho que se parecia com o quê? Com um útero, com um ventre, né? Com o ventre da terra, porque você coloca o alimento aqui dentro e ele transforma o alimento para alguma coisa que pode te nutrir. Então, muitos alimentos que você coloca dentro do caldeirão, né? Se você comer cru, ele vai te fazer mal, ele pode causar alguma reação ruim, às vezes ele é até tóxico, como por exemplo, algumas raízes, como o inhame, né? E aí você coloca ele no caldeirão e o caldeirão transforma o alimento para que você possa comer, né? Então, ele é um instrumento de transformação e de criação, porque isso aqui simboliza o ventre da deusa, simboliza o ventre da mulher, né? Então, é um instrumento para se criar vida, para se transformar as coisas, né? A terra, por exemplo, o ventre da terra, quando a gente coloca uma semente, ele brota vida. Quando a gente coloca alguma coisa que a gente não quer mais, um resto de alimento ou alguma coisa assim, a terra transmuta e transforma em adubo. Então, esse é o simbolismo do caldeirão. O que a gente pode fazer com o caldeirão? Primeira coisa mais óbvia é a gente pode cozinhar dentro dele. Existe a possibilidade. Você pode ter um caldeirão só para cozinhar e um caldeirão para usar para fazer outras coisas, outras magias, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente costuma fazer dentro do caldeirão? Queimar ervas, né? Para fazer defumação. Então, a gente pode queimar alguma coisa que a gente não queira mais no formato de... um desejo escrito num papel, uma coisa que a gente não queira mais escrita no papel e a gente queima aqui dentro. Então, é muito comum a gente queimar coisas dentro do caldeirão, tá? A gente pode acender uma luz para direcionar o nosso caminho, para acender a nossa criatividade. A gente pode acender o fogo aqui dentro, como se fosse uma fogueira, colocar alguma coisa que pegue fogo e acender um fogaréu aqui dentro, né? Então, é muito bacana para trazer energia de potência, de criação, né? E o mais óbvio que eu falei, cozinhar, né? Porque quando a gente cozinha é uma forma muito potente de magia, tá? O segundo instrumento, pegando já o gancho do caldeirão, é a colher de pau, que eu não trouxe aqui uma para mostrar para vocês. Eu trouxe quase todos os instrumentos aqui para mostrar para vocês, os meus, né? Mas a gente tem a colher de pau, e a colher de pau, ela também é um instrumento mágico. Geralmente as bruxas têm uma colher de pau dedicada só para magia, mas elas realmente usam essa colher de pau na magia. Ela funciona como um direcionador da sua intenção, do seu desejo. Então você usa a colher de pau para imantar o seu desejo no alimento que você está fazendo, né? Lembrando que quando a gente mexe no sentido horário, a gente está colocando uma intenção, colocando um desejo, né? E quando a gente mexe no sentido anti-horário, né, que é o contrário dos ponteiros do relógio, a gente está intencionando banimento, limpeza, né? A retirada de alguma energia. Faz sentido, né, gente? Tudo é simbolismo dentro da magia. Vocês estão percebendo? Outro instrumento direcionador da energia é o atame, que é um punhal que a gente tem. Geralmente ele tem corte dos dois lados. Algumas pessoas têm atames que não tem corte, porque ele não costuma ser um instrumento usado para cortar coisas físicas, tá? Mas um instrumento para cortar energia. O meu tem fio, porque para mim, na minha cabeça, não faz sentido ter um atame que não corte, né? Um punhal é um instrumento cortante, pérfuro cortante, né? Então ele precisa ter corte. Para mim, para outras pessoas não vai fazer sentido, porque você não vai cortar nada fisicamente, então para que vai ter corte, né? Mas para mim, o meu, eu queria que tivesse.
né? Então ele tem corte. E eu já cortei coisas, por exemplo, fios, cordas, né? Então, especialmente quando a gente... que foi, Kim? Nosso casamento. Sim, no nosso casamento a gente fez um handfasting, né? Que é uma cerimônia pagã pro casamento, né? Então a gente ata as mãos, né? A gente amarra as nossas mãos, faz os nossos votos e depois a gente corta, porque é um elo que não é uma amarração, né? É uma coisa voluntária. Então depois a gente corta e eu usei o atame para cortar as fitas, né? Que amarraram as nossas mãos no casamento. Então, o atame, ele é um direcionador de energia. Ele serve para você cortar energias que você não quer mais. Então você vai imaginar, por exemplo, tá? Dando um exemplo. Imagina que você quer fazer um corte energético com uma pessoa que você não quer mais na sua vida, né? Uma pessoa com quem você cortou relações, um relacionamento que terminou, e você quer cortar os laços energéticos que às vezes ainda perduram, né? Depois que a gente termina, às vezes ainda restam laços energéticos, e aí a gente fica, né, emocionalmente ligado àquela pessoa. Você pode usar o atame para cortar esse laço energético. Então você vai se imaginar ligado à pessoa através de um cordão energético e simbolicamente você vai cortar esse laço, né? É muito potente. Também é o atame que a gente costuma usar para abrir o círculo mágico. Então a gente vai apontar ele para onde a gente deseja traçar o limite do lugar onde nós vamos fazer o nosso ritual, para que a gente crie um espaço de proteção. E a gente pode depois fazer uma live sobre círculo mágico, para vocês entenderem como funciona, mas é o atame um dos principais instrumentos que a gente usa para criar, né? Desenhar esse círculo em volta da gente. Então ele é um direcionador de energia. A gente pode usar ele para desenhar símbolos mágicos em cima de algum objeto que nós estejamos consagrando, né? Quem assistiu a live ontem sobre consagração, uma das formas de consagrar é a gente desenhando símbolos mágicos em cima daquilo que a gente deseja. Então, se eu estou consagrando um objeto para proteção, eu posso desenhar um pentagrama, que é um símbolo de proteção, em cima dele. E aí a gente pode fazer isso com o atame, tá? Outro objeto que eu não tenho aqui, porque eu não tenho esse instrumento, eu nunca senti necessidade de ter, porque eu sempre usei o meu atame, é a varinha mágica. A varinha mágica, ela na verdade eu tenho sim, mas é que a minha varinha mágica é totalmente diferente das varinhas tradicionais. Eu vou mostrar pra vocês. A varinha mágica, ela geralmente é um galho que você colhe, com o qual você desenvolve uma ligação energética, né? Para que ele seja um extensor, um condensador e um direcionador da sua energia. Exatamente igual ao atame, né? Então a gente vai usar essa varinha como se fosse uma extensão da nossa intenção para direcionar energia. Então, da mesma forma, você pode usar a varinha para traçar o círculo, para traçar instrumentos. Você só não vai poder usar ela para corte, porque não é um objeto cortante, tá? A minha varinha é um cristal, é uma ponta de cristal. É assim que eu direciono energia, às vezes, quando eu sinto necessidade. Então, quando eu preciso energizar meus chakras, quando eu preciso traçar símbolos mágicos em cima de alguma coisa, né? Quando eu preciso benzer alguma coisa, geralmente eu faço benzimento com ele, porque o cristal já é um direcionador de energia por si só, né? Uma ponta de cristal é uma direcionadora de energia. Estando na minha mão, ele está direcionando a minha energia. Então, para mim, faz sentido ter uma varinha mágica como um cristal, tá? Todos esses instrumentos que são compridos e tem esse formato, né? Eles são instrumentos que lembram o formato fálico, né? Então, são instrumentos ligados ao Deus, são instrumentos ligados à energia masculina, né? Que é uma energia direcionadora, né? Que é uma energia de fazer, que é uma energia de expansão, né? De colocar para fora. Então, né? Pensem aí num pênis, exatamente, né? Ele é um direcionador, né? Ele coloca a energia para fora. Então, essa é a energia de todos esses objetos que têm formato fálico, né? São ligados ao Deus. Enquanto os objetos ligados à deusa
são objetos receptores, né? Contentores. Então, são objetos que têm esse formato mais redondo, né? Outro objeto também ligado à deusa é a taça. Ó, é um receptáculo, né? É um objeto arredondado, é um objeto que contém, né? A taça também é um símbolo do útero da deusa, embora não tenha essa característica de transformação, mas ela também é um símbolo do útero, né? Um símbolo da deusa, ligado ao elemento água, tá certo? Dúvidas, gente? Olha minha mãe falando, foi lindo esse casamento, foram lindos, né? Porque dentro da tradição pagã, os casamentos, eles não são para sempre, né? A gente, quando casa, a gente não casa com a intenção de se unir para sempre. A gente casa na intenção de se unir até a gente estar afim, né? Então, os casamentos, eles geralmente têm a duração, entre aspas, de um ciclo solar, né? Então, geralmente, os casais, eles se casam uma vez por ano, porque eles renovam votos uma vez por ano, né? E aí, quando eles fazem esse, né, eles chegam nesse ciclo, eles passam por um momento de revisão, né, e de decisão se eles vão continuar juntos por mais um ciclo ou não. Essa era a tradição, né? Eu e Kim já casamos 3 vezes, embora estejamos juntos há 13 anos. Um número bem auspicioso, né? Mas nós casamos, porque casar é um negócio difícil, né, gente? Você precisa reunir todo mundo, e aí tem que ter comida, e aí tem, né, tipo, decoração. Casar não é uma coisa fácil, né? Por mais simples que você faça, uma festinha e tudo mais, é uma coisa que demanda tempo, investimento financeiro, né? Então, a gente casou 3 vezes, né? E pretendemos casar de novo, porque dentro da tradição pagã a gente tem esse costume de renovar os nossos votos perante a comunidade, né? Então, assim, juntos, nós dois, nós já renovamos votos 300 mil vezes. Renovamos votos até mais do que uma vez por ano. Mas é isso. Eu acho muito bonito esse simbolismo no paganismo de você ter a liberdade, né? De continuar junto ou não, né? Continuar junto se aquilo faz sentido, se aquilo traz felicidade, se aquilo tá fazendo bem, e ter essa liberdade de continuar ou não aonde se está, né? Então é muito bonito o simbolismo do casamento pagão, que a gente chama de handfasting, né? O atar das mãos. Outro instrumento legal, gente, vai falando aí comigo, o que vocês estão achando? Vocês entenderam que não é necessário a gente ter nenhum desses instrumentos, tá? Para ser bruxa, a gente não precisa ter essas coisas. Mas elas são símbolos. Elas trazem toda uma energia, toda uma egrégora contida nelas, né? Então, assim, gente, se vocês querem, por exemplo, um caldeirão de ferro, é uma coisa cara, né? Não é uma coisa barata. Você vai... né? Não sei exatamente quanto que tá agora, mas eu acredito que um caldeirão desse não seja menos do que R$150. Então, você não tem R$150 para dar num caldeirão, você pode usar uma panela que você tem em casa. Porque você sabe que o caldeirão, para os antigos, era onde eles faziam alimento, era um objeto do dia a dia. Todos esses objetos que eu mostrei para vocês são objetos do dia a dia dos povos antigos, né? O punhal, a taça, a panela, né, ou o caldeirão, a varinha, que era um galho que eles achavam na natureza, né? Então, todos esses, a colher de pau, que era o que eles usavam para mexer o alimento na panela, todos eram instrumentos do dia a dia, né? Então, confeccionem, façam os instrumentos de vocês. A varinha pode ser encontrada na natureza. O caldeirão pode ser uma panela que você tem em casa ou pode ser uma panela de barro, né? O que eu indico é que seja um barro cozido, né? Uma coisa que tenha passado pelo fogo, para que, se você for colocar fogo dentro dele ou queimar um incenso, alguma coisa assim, uma erva, você não estoure, ele não quebre, né? Não estoure. Então é legal que sejam aquelas panelinhas pretinhas de barro, vocês já viram? Que vende muito na beira da estrada, né? Então, que é bem mais barato do que um caldeirão de ferro fundido, né? Um punhal pode ser, enquanto você não tiver o punhal, você pode ter a sua varinha,
né? E aí, quando você tiver condições, ou, né, se você já tiver um punhal em casa, faz uma limpeza energética, né, nele e consagra ele para o seu uso mágico, tá certo? Então, assim, pode ser um objeto que você já tem em casa. A única coisa que você vai fazer é fazer uma limpeza com incenso ou com água, vai fazer uma limpeza física, depois vai fazer uma limpeza energética, né? Tudo isso eu tenho lives aqui ensinando. Tem lives ensinando a fazer limpeza energética, tem live ensinando a fazer a consagração do objeto para seu uso mágico, tá? Pode usar o que você tem em casa. Não tem como você adquirir, não tem problema, usa um substituto. Para você direcionar a energia, você não precisa de nada. Você pode direcionar com o seu dedo, com a sua mão, com o seu braço, tá? Você pode direcionar a energia com o seu braço. Então, não deixe isso te impedir de fazer suas práticas mágicas, tá? Sua taça. Quase todo mundo tem uma taça em casa, né? Mas se não tem taça, usa uma tigelinha. Usa alguma coisa redondinha que você tenha, que você possa substituir, não tem problema, tá? O último objeto mágico que eu separei aqui pra falar pra vocês é a vassoura, tá? A minha vassoura é bem pequenininha, tá vendo? Tem gente que tem vassoura mesmo de tamanho real, tamanho de vassoura, tá? A minha eu escolhi fazer com uma cianita preta, que a gente chama de vassoura de bruxa, tá? Eu adornei com alguns cristais. Isso aqui era um cabo de um instrumentozinho de jardinagem, que eu arranquei a ponta dele e criei isso aqui, tá? Então, essa vassourinha, que nem tá pronta, eu nem terminei ela, tá vendo? Ela ainda tá meio... Eu vou fazer ela direitinho ainda. Essa vassourinha, ela serve para limpar os ambientes energeticamente, tá? É para limpar energias. Então eu não vou arrastar ela no chão. Então a sua vassoura não precisa ser de cianita, ela pode ser de piaçava, ela pode ser de palha, ela pode ser de qualquer objeto, qualquer material que você queira. Ela pode ser de palha, ela pode ser de, enfim, de milho, tá? De palha de milho, ela pode ser de qualquer coisa. Então, mas é importante quando você estiver fazendo, confeccionando ou consagrando, você direcionar ela, né, a energia dela, consagrar ela com a energia de limpeza energética. Então, a gente costuma usar a vassourinha quando a gente vai, por exemplo, limpar o nosso altar, né? Eu vou refazer o meu altar, vou limpar o meu altar. Então eu tiro tudo, faço uma limpeza física, né, nos objetos, faço uma limpeza física na superfície e depois faço uma limpeza energética com a minha vassourinha, tá certo? Então ela serve para isso, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Cris falou, tô adorando saber de tudo. A vassourinha, o cabo pode ser de canela em pau? Pode, Cris. Pode sim, com certeza. É bom, porque a canela é uma erva ligada ao fogo, né? E o fogo tem essa característica de transmutação, então você pode trazer esse poder da canela, inclusive, para agregar, né? Trazer uma potência para sua vassoura. Manu perguntou, tem uma dúvida, é bom consagrar cada instrumento separadamente e depois consagrar o altar? Ou posso consagrar o altar com todos os instrumentos juntos? Manu, eu não sei se você estava aqui na live de ontem, onde eu falei sobre consagração. A consagração, a parte principal da consagração é quando a gente dá destino para aquele objeto, né? Então a gente diz para que serve aquele objeto. Então ideal é que você consagre cada instrumento separado, para que você possa dizer, esse daqui é o meu caldeirão, ele serve para transformação, para que eu possa, sei lá, criar para magias, como um símbolo do útero da deusa, para ser usado somente por mim, né? Você vai pegar o seu atame e você vai falar, isso aqui, eu consagro esse objeto como um direcionador de energia, como o meu atame, como um símbolo do Deus, tá? E assim você vai fazendo objeto por objeto, né? O seu altar, eu não costumo consagrar o meu altar, eu não sinto, né, essa necessidade, mas eu tenho um espaço, eu consagro ele como um espaço mágico, né? Então, toda vez que eu faço um ritual, né, eu traço um círculo mágico em torno de mim, do meu altar, né? E consagro esse espaço como um espaço sagrado. Então,
eu já vou criando uma egrégora em torno daquele lugar, né? Porque é um lugar onde eu tô sempre usando para fazer um espaço mágico, para fazer os meus rituais, os meus feitiços, né? As minhas conexões. Então, pela egrégora que eu vou criando, a energia que vai, né, se fixando ali ao longo do tempo, né? Eu já considero aquele um espaço consagrado. Mas eu não necessariamente, assim, a primeira vez que eu fiz o meu altar, né? Eu consagrei ele como meu espaço mágico, mas eu não sinto necessidade de ficar fazendo isso sempre, tá? Carol falou, vou fazer uma vassourinha com alecrim do campo, que é uma erva que eu gosto muito, e o alecrim é ótimo para fazer limpeza, né? O alecrim é uma erva ligada, é uma erva solar, né? É uma erva que tem essa energia do fogo também, então ela é uma erva ótima para fazer limpeza. Vai ser ótimo, né? Agora, pensando aqui, né? O alecrim, depois que ele tá seco, ele solta muito as folhinhas, né? E fica saindo as folhinhas. Então, ele vai ser uma vassourinha frágil, tá, Carol? Provavelmente você vai ter que ficar fazendo ela de tempos em tempos, porque as folhinhas vão começar a cair, tá? Mas nada te impede de você fazer, não, porque é uma boa erva para fazer limpeza, tá? Então, pode fazer sua vassourinha com um alecrim. Mas já sabe que, né, ele vai secar e provavelmente vai cair, vai ficar largando folhinha por aí, tá? Gente, olha só, hoje é o último dia, gente, até meia-noite de hoje só, para vocês se inscreverem na formação em Bruxaria Natural, pra gente ter uma jornada de 3 meses juntas, tá? Com aulas gravadas e aulas ao vivo. Nós temos, né, a formação, ela tá gravada, então vocês já vão ter acesso à plataforma já com aulas lá. E aí a gente vai soltando módulos a cada 15 dias. E ao todo vocês vão ter 3 meses de curso. E ao longo desses 3 meses nós vamos ter aulas ao vivo, né? Não só os bônus que nós vamos ter, imersões em sigilo, em cristais, em ginecologia natural, como teremos também aulas de tirar dúvidas, pra gente estreitar os laços, pra gente falar sobre os nossos rituais, as nossas cagadas mágicas, aquilo que a gente fez e deu errado, aquilo que a gente fez e deu certo, né? A gente vai ter esse momento de conversar sobre isso. Então, gente, hoje é o último dia. Depois de hoje eu vou me dedicar a dar atenção para a turma, tá? Então, eu não sei quando eu vou abrir vagas novamente para a formação em Bruxaria Natural. Então, se você tá sentindo no seu coração de continuar com a gente, hoje é o último dia, tá? Não esqueçam, porque às vezes a gente vai deixando para a última hora, porque agora eu não tenho tempo e tal, não sei o que, vocês vão perder. Então, hoje até meia-noite para fazer inscrição na formação em Bruxaria Natural. O link com todas as informações está na minha bio, é só entrar lá e clicar no link que tem lá na bio, que vocês vão acessar uma página que tem tudo descrito. Quais são os módulos, o que tem em cada módulo, tá? Quais são os bônus que vocês vão ganhar inteiramente gratuito, né? Quando vocês fazem a inscrição, né? O que tem, quais são as garantias, né? Se vocês entrarem e não for o que vocês esperavam, vocês podem pedir. Tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta de vocês, tá? Várias formas de pagamento, pode dividir em até 12 vezes, tá certo? Então, assim, não deixem passar. Se vocês querem fazer parte, se vocês querem continuar com a gente, a turma que está se formando está sendo uma delícia, está sendo linda. Então, teremos um grupo, tá? Pra gente falar, trocar informações, pra gente compartilhar os nossos aprendizados, os nossos erros e acertos, tá? Então, eu espero vocês todas lá na nossa turma, tá? Eu sei que tem muitas de vocês aí que estão acompanhando, que estão curtindo o conteúdo, eu acho que vão somar muito nessa jornada aí, tá certo? E hoje à noite, às 20 horas, a gente vai ter a melhor live de todas dessa semana, que é a live que eu vou ensinar a fazer um ritual. Eu vou ensinar vários rituais que vocês podem fazer para a lua crescente, tá? Então estamos na lua crescente, uma lua de expansão. Deu uma pausa aqui. Opa, voltei. Então hoje, lua crescente, lua de expansão, lua de crescimento, lua de força, lua de potência. Vamos aprender como usar essa energia para trazer essa característica para nossa vida, tá certo? Então a gente se vê hoje às 20 horas. Até mais tarde, gente.
Beijo!